Então, vamos lá, como eu sempre digo, estamos aqui para mais um Assista Cast. Essa é uma edição especial. Nós estamos inaugurando aqui o estúdio e que a gente falou lá atrás, se você lembra bem nos outros episódios. E hoje tem uma coisa diferente. Nós estamos aqui com o Paulo, que é o host desse Assista Cast, desse podcast, e ele hoje vai ser Tá entrevistado. vendo? E hoje a gente vai falar sobre o que é que está por trás de tudo isso. Primeiro eu queria saber, Paulo, como é que está se sentindo no novo estúdio, o que é que está achando, suas primeiras impressões. Boa tarde, bom dia, boa noite, né? Primeiro, em off a gente tava conversando aqui sobre os boletos, né? The Last Dance da clínica. A primeira coisa, assim, a gente trabalha aqui com a perspectiva de empreendedorismo na psicologia, né? Então, para qualquer empreendedor, é importante que a gente anteveja o que a gente quer, né? Se proponha Uhum, a fazer os investimentos, mesmo quando não tem, uhum, e corra atrás para ter. Então, a uhum, ideia é sempre a gente pensar na frente, fazer as coisas acontecerem e quando as coisas estiverem acontecendo, a gente corrigir o que precisa para poder chegar onde a gente quer chegar. Então, está no estúdio hoje, inaugurando o estúdio do Assista Conecta, onde a gente vai ter aqui o AssistaCast, vamos ter gravação de cursos, uma série de outros fatores que a gente vai poder estar disponibilizando para os nossos uhum, profissionais e, consequentemente, chegando informação de qualidade para quem nos assiste. A ideia, ela parte de uma lógica contemporânea que, se a gente não tiver chegando na casa das pessoas através das mídias sociais, né, a gente está na caverna. uhum, Então, hoje, a perspectiva é sempre da gente poder fazer o nosso trabalho, mas que esse trabalho, que é um trabalho que a gente luta muito por ele, a gente qualifica muito o nosso trabalho, mas não adianta a gente ter um trabalho extremamente qualificado e esse trabalho não chegar para um maior número de uhum, pessoas. Então, a ideia foi sempre a gente pensar em como distribuir a qualidade do serviço, seja da Clínica Assista, seja dos cursos do Assista Conecta, e agora seja das informações em saúde uhum. emocional com profissionais, que a gente vai tentar trazer profissionais das áreas, né, afins que a gente vai ter, não só da psicologia, mas profissionais que possam falar de saúde, de qualidade de vida, para estar conosco aqui no AssistaCast. E hoje inaugurando aqui o estúdio, que você também fez parte, que Bruno que Sim, está aqui, né, nos bastidores, é o nosso Lombardi, como a gente nosso está dizendo. Lombardi. Ele nunca aparece, mas tudo que vocês estão vendo aqui também tem uma participação ativa e tem toda a galera do núcleo técnico, toda a galera da Clínica Assista que também deu força, participou para que a gente estivesse aqui hoje inaugurando nosso estúdio. Isso é uma verdade, né? A gente tá aqui, a gente tá dando a cara, mas assim, se não fosse essas pessoas, acho que isso aqui não sairia do papel. Acho que elas têm um papel fundamental nisso. Agora vê, Paulo, eu fico pensando assim, o empreendedorismo, ele tem uma dimensão de visão, né? O empreendedor às vezes vê coisas onde a maioria das pessoas não vê. E essas pessoas às vezes são chamadas de visionários, ou são chamadas de maluco, de sonhador demais, etc. Como é que é isso para tu, assim, o que foi que tu deu um breve relato, assim, de se adaptar ao novo tempo, mas o que foi que tu viu, o que é que tu enxergou para começar esse projeto, para colocar o pé nesse projeto e estar aqui hoje? Conta pra gente como é que foi esse processo, o que é que tu tá enxergando que às vezes muitos profissionais, principalmente da psicologia, não estão enxergando. Perfeito. Primeiro é dizer que é uma caminhada de fato difícil, porque depois que a coisa está pronta e rodando, todo mundo apoia, né? Uhum, Todo mundo diz, ah, que massa que você fez e tal. Mas iniciar qualquer projeto, né, que esse nome, né, assim, é um projeto, é algo que a gente não está vendo, mas que a gente acredita que possa vir a ser, então, que pode vir a dar certo. Então eu digo que a visão empreendedora ela parte de uma mentalidade de que você vai precisar ter fé na sua visão, né? Ter fé na visão nada mais é do que olhar para frente, se ver daqui a um ano, daqui a dois, daqui a três e trilhar o caminho que você precisa para chegar até lá. E acreditar
com fé, porque fé é isso, né? Você vai Uhum, olhar para frente e vai dizer assim, o que é que eu tenho? Nada, não tenho uhum, nada. uhum, Mas eu tenho uma perspectiva de que algo aconteça a partir do momento que eu trilho o caminho e vou pisando um passinho de cada vez. Então, a dificuldade é sempre porque você investir em algo que é material, que é materializado, é bem mais fácil, né? Então, você entra na internet, eu quero comprar, sei lá, uma calça jeans, eu vou uhum. lá, vejo a calça jeans, depois de 15 dias ela chega na minha casa, eu toco nela, eu vejo, pronto, fiz um projeto de comprar, ela chegou, tudo bem. Mas quando você faz um projeto de educação, um projeto de impactar a vida das pessoas, até para monitorar isso é complicado, né? Porque a gente vai depender muito dos critérios que a gente vai utilizar para poder mensurar isso, né? Então, a dificuldade sempre é dar o primeiro passo, por isso que a gente tem um processo aqui dentro da clínica, né? Que é, eu vi uma frase que faz muito sentido e eu estou replicando aqui, eu não sei de onde eu escutei, porque eu escuto Ele muita quase coisa, nunca sabe de onde vem eu as coisas. nunca sei de onde vem, mas é assim, se algo saiu perfeito, ele já saiu atrasado. Por quê? Porque às vezes a gente fica esperando a coisa ficar perfect. Quando tiver perfeito, eu vou rodar. Uhum, E aí, quando eu vou rodar, 250 pessoas já rodaram isso lá atrás, porque não esperaram ficar perfeito. Então tem um time. O empreendedorismo ele também carece desse time. uhum, Então a gente sabe que hoje a gente tem uma estrutura, a gente está montando uma estrutura para que de fato o que a gente faz aqui dentro tenha repercussão lá fora. E lá fora não é só aqui no bairro, na cidade, né? Hoje a gente tem uma estrutura, né, das mídias, da uhum, internet como um todo, que a gente pode chegar no mundo todo, né? uhum, E uma outra coisa que está dentro dessa mentalidade do empreendedorismo é, se for para pensar pequeno, nem pense. É melhor ficar aí do jeito que você tá. Então, se for para pensar, vamos pensar grande, uhum. né? Vamos chegar num processo de que eu vou mirar no Monte Everest, mas se eu subir aqui, né, o monte aqui dos Guararapes, Já foi uma subida, né? já não estou mais No nível do no mar. nível do mar. É. Então, a ideia é assim, vamos mirar no Everest. Onde a gente vai chegar, eu não sei. Mas só sei que se eu penso grande, eu saio do componente de mediocridade, né, de medianidade, vamos chamar Sim, assim, para não ser tão sim. pejorativo, porque o nome tem essa, né? Uhum. Mas a gente vai precisar chegar em algum lugar e fazer diferente, porque muitas vezes o que eu sempre critico é que a galera que faz sempre tudo do mesmo jeito e reclama porque os resultados não vêm, e eu crio expectativas às vezes de um resultado diferente, mas o método, né, o comportamento ali, ele tá sempre igual. Então não tem Sim. como. Se você faz tudo igual, o resultado vai ser sempre igual. Veja, a galera tá acompanhando a gente, esse processo que a gente vem fazendo, e você fala disso, né? De ver, de enxergar lá na frente, de se começar a fazer e tudo. Mas existe um fator que a gente não pode desconsiderar, que é pode dar errado. Sim, Ou seja, todo mundo aqui que acompanha, que é profissional, tem muito psicólogo que acompanha a gente, e outras pessoas, às vezes tem projetos, tem sonhos, e que a pessoa pode ter essa visão de acreditar, etc. Mas existe aquela coisa do, poxa, pode dar errado. E se isso acontecer? Como é que tu enxerga isso? Como é que tu vê isso? A gente está aqui, tudo isso aqui é um investimento, é um risco que se corre. Como é que se lida com isso? Como é que se maneja isso? Quais são os teus pensamentos e reflexões? Ah, pode dar errado, não deu nada certo, e aí? isso é uma construção de mindset. Eu sempre digo assim que a mentalidade ela é o terreno que a gente prepara para plantar o que a gente quer para nossa vida, né? Se eu não tenho uma mentalidade ajustada, não adianta eu ter as ferramentas porque elas não vão prosperar no terreno que ele não está preparado para germinar aquelas sementes. Então a mentalidade é tudo. E essa mentalidade eu não construí de uma forma muito intencional. Não vou dizer assim, porque às Hum, vezes a galera diz assim: não, vamos lá, vamos fazer. E tudo foi planejado de uma forma muito estruturada. Não, né? Hoje a gente pode, inclusive, ajudar outros profissionais a estruturarem, porque a gente passou por muita coisa que talvez se a gente orienta alguém não precise passar por tudo que a gente sim. passou para poder chegar no mesmo resultado, ou num resultado até melhor.
Mas foi acontecendo, né? E a partir do momento que eu entrei em contato com um valor que hoje é meu e que eu trago para a galera aqui da clínica também, chamado liberdade, eh, não tem outra forma de fazer, senão empreendendo. Porque você não vai estar amarrado, não vai ter nenhuma amarra ali que vai te segurar para o que é que você quer. Uhum. E aí você falou num fato que é muito importante e que a gente está compondo essa mentalidade, né? Esse mindset empreendedor, que é a tolerância ao desconforto, ou seja, saber que existem riscos e quanto mais alto você aposta, mais alto é o risco, né? E aí você vai precisar criar um componente que na psicologia a gente chama de crença de autoeficácia, Uhum. que é justamente para saber se caso eu levar uma rasteira ou algo der errado, eu tenho condição de suportar o processo? Então, essa é uma pergunta que todo mundo deveria se fazer antes de buscar esse viés de empreendedor. Eu digo que, assim, empreender é para todo mundo, mas nem todo mundo consegue empreender, Uhum. né? Todo mundo pode empreender, mas nem todo mundo vai conseguir empreender. Uhum. Porque essa mentalidade, esse ajuste para o risco, porque é assim, Paulo, hoje tem a Clínica Assista, hoje tem o Assista Conecta, tem um bocado de coisa, né? Temos aqui 30 profissionais, né? É, o investimento é alto, mas Paulo pode ganhar muito dinheiro se tudo der muito certo. Pode. Paulo pode quebrar, né? Porque o investimento é muito alto e quanto mais alto o investimento, né? Se der errado, o gráfico ele inverte, né? E quem é que toma esse risco? É quem está na frente, Uhum. né? Então a ideia de empreender é uma ideia de que se eu não suportar o risco, se eu não entender que eu vou precisar me lançar a essas possibilidades, é melhor não fazer. É melhor Uhum. ficar aqui, tranquilinho, vai lá, trabalha as tuas 8 horas, vai para casa e tá tudo certo. Que é uma possibilidade, né? Não tem nenhum problema. E não há nenhum desmérito com Sim. relação a isso, né? Eu só defendo que tudo vai depender dos valores que você tem e do que é que você enxerga para sua vida que está antenado com esses valores. Porque se eu tenho um valor de liberdade, se eu tenho um valor de que, quando eu olho para minha existência, eu vejo que não vale a pena passar por essa vida aqui e não deixar nenhuma semente, não deixar nada para quem fica, né? Então a ideia é assim, o que é que eu tô construindo da minha vida, o que é que eu posso deixar para as novas gerações, para os meus Sim. filhos, né, para minha família, para os profissionais que trabalham Sim. comigo, para os funcionários daqui da clínica, porque isso aqui é uma engrenagem que mexe com a vida de muita gente. Uhum. E a ideia é que a gente possa fazer dessa engrenagem algo que seja positivo para muita gente, né? Que a gente possa deixar um legado. Só que isso tem um custo. E aí eu preciso estar preparado para pagar esse custo, né? Ou não, se eu não tiver, veja, tranquilinho. É escolha, né? Eu lembro de um filósofo, Nietzsche, que ele diz o seguinte: demore o tempo que for para saber o que você quer da vida, mas ao decidir o que quer, não recue ante nenhum pretexto. Então, todas as escolhas são possíveis, são válidas, mas escolhendo algo, vai em frente. E aí, passando dessa parte de mentalidade, tem uma coisa que eu também queria saber de tu e compartilhar aqui o que é que tu pensa a respeito disso. Porque a gente trabalha na área da psicologia, é uma ciência complexa, é uma ciência que tem muitas variáveis, muitas visões, etc. E a tentativa da comunicação na psicologia é uma forma de aproximar esse saber científico que às vezes fica enclausurado na academia, nos artigos, para um público que precisa desse conhecimento e às vezes não tem. A gente conversa muito aqui, nós somos completamente influenciados por Bruno Soalheiro, Sim. né, que a gente estudou com ele, de certa forma trabalhou com ele. Ele foi o precursor do Assista Conecta, né? Ele foi a primeira pessoa que a gente convidou para vir. Exatamente. Então, e quando a gente vê isso e a gente olha para o mercado, a gente vê que tem muita gente falando coisa que não vale nada, coisa ruim e etc. Essa iniciativa aqui é uma tentativa também de
trazer esse conhecimento que pode transformar vidas e aproximar para esse grande público. E isso eu vejo que tem um papel social relevante. O que é que tu Sim. pensa disso? Eu penso que nós, profissionais da saúde, temos que levar em conta que os comentários de que somos blogueirinhos, Sim, que estamos muito amostradinhos, sim. nos mostrando, isso nada mais é do que um reconhecimento que o que a gente está fazendo está surtindo efeito. Por quê? Se nós, profissionais da saúde, não introjetarmos o papel do blogueiro, tem muito blogueiro que está interpretando o papel de profissional da saúde. Perfeito. E a ideia é que a sociedade ela corre mais risco como? Né? Se um profissional da saúde que trabalha de forma comprometida, ética, ele domina a comunicação e começa a ter vou aspiar aqui, né? O viés do blogueirinho, Uhum, qual é o dano que a sociedade tem com relação a isso? No meu ver, ela só ganha, né? uhum, Porque você vai pegar bons conhecimentos, coisas que funcionam para a vida das pessoas, baseado em evidências, uhum, muitas vezes, porque quem trabalha na nossa área deveria minimamente uhum, buscar esses respaldos científicos e divulgar isso. uhum, Então, o contrário, aí eu já digo que é um risco, porque uhum. são as pessoas sem formações que fazem um curso de final de semana, se dizem terapeutas, se dizem, enfim, inúmeros outros psicoterapeutas, eu já vi, Uhum. inclusive, eh, e estão aí divulgando, se comunicando bem, fazendo com que as pessoas acreditem no que se fala, e aí eu acho que o risco é grande. Então, se os bons profissionais não ocuparem esse espaço, né, não existe lacuna na vida, alguém vai ocupar, né? Uhum, E espero que as pessoas que trabalham sério, né, que olhem para a saúde de uma forma adequada do ponto de vista ético e do comprometimento técnico, científico, possam ocupar esse espaço, porque senão os blogueiros que se dizem, né, experts em saúde vão estar falando de saúde aí, um bocado de abrobrinha que a gente sabe que a coisa não. isso é verdade. E aí, quando você fala isso, tem até uma frase bíblica, né? Independente da religião de cada um, mas se os bons se calarem, as pedras falarão, né? E a gente vê que isso que está acontecendo. E tem uma coisa que também é muito importante, que às vezes passa despercebido na nossa categoria, é que no Código de Ética fala que divulgar informação científica de qualidade é um dever ético. Sim, E às vezes a gente percebe que iniciativas como essa, às vezes, por algumas pessoas, não todas, mas chegam a ser até desestimuladas, sejam, enfim, é como se não coubesse à psicologia, aos profissionais de psicologia, encabeçar, e tomar a frente dessa iniciativa de levar um conhecimento que pode transformar. Pode, não necessariamente vai, mas pode. A gente vê que existem empresas por aí, que eu não vou dizer o nome de nenhuma, porque vai fala, pô, que, fala o nome. que alguma quer patrocinar a gente, mas que vendem produtos que não fazem tão bem, porém vendem como se aquilo fosse a última bolacha do deserto. Que mensagem tu daria sobre esse tópico para os profissionais que estão ouvindo a gente, sobre esse ponto, para refletir esse ponto? Qual seria o conselho de Paulo de Tarso para essa galera que está escutando, vendo, ouvindo a gente? Primeiro, a sua vida não vai mudar se você não fizer algo de diferente. Segundo, se sua vida está muito boa e não precisa de mudança, ótimo. Parabéns, é isso aí e não precisa Uhum, fazer mais nada. Mas provavelmente a galera que está assistindo quer se desenvolver, quer se atualizar, né? Quer ganhar melhor, quer ter uma vida que vale a pena ser vivida. E para chegar lá vai precisar se esforçar bastante, né? E esse esforço, ele pode estar relacionado a sair dessa zona de acomodação, que é se lançar, se expor, botar a cara, ser exposto a críticas, principalmente de quem não faz, exato, porque é quem mais critica, é quem não exato. faz, né? É difícil você ter alguém que constrói uma carreira buscando essas habilidades de comunicação, de exposição, criticar alguém que está fazendo isso. A não ser que seja uma pessoa que seja irresponsável, né? Que Uhum, fale besteira. Mas
você vai receber crítica justamente daquelas pessoas que não fazem. E aí criticam quem faz. E aí a ideia é justamente você selecionar quais são as críticas que você vai conseguir considerar como produtivas para a tua vida. Porque tem crítica que é ruído. E Uhum, ruído, assim, ruído a gente não leva em consideração. uhum, E tem crítica que a gente vai olhar para ela e vai dizer, pô, que massa uhum. que eu tive essa crítica aqui, que eu posso ajustar aqui, acolá e fazer a coisa crescer. Então, tudo parte da ideia do que é que eu quero para minha vida. Né? Se eu quero continuar onde eu estou, não preciso fazer mais nada para mudar. Mas se eu quero chegar e galgar novos espaços e ter a responsabilidade, a partir daí, de melhorar a vida de alguém com a minha informação, com o meu trabalho, eu preciso saber me comunicar, eu preciso estar nos lugares que a comunicação está sendo ocupada, né, que é o lugar da internet, das redes sociais, dos workshops, dos cursos, enfim. Então, se eu quero impactar a vida das pessoas, porque eu aqui no meu consultório, eu tenho, hoje eu tenho um limite, eu já cheguei a atender 40 pacientes Uhum. semana, né, no início da minha carreira. Hoje meu limite são 20. A minha hora está ali. Então, assim, eu posso impactar diretamente na minha clínica, no meu consultório, 20 vidas que estão lá, porque eu não posso mais do que isso por causa da minha carga horária com outras atribuições. Mas, se eu me comunico, se eu estou num podcast que a gente Uhum. implementou aqui, o AssistaCast, se eu estou lançando meus cursos, se eu estou falando diretamente para as pessoas que estão lá escutando, eu não tenho a mínima ideia de quantas pessoas eu posso impactar, né? Porque não sei, pode chegar, não tem limite, né? Uhum. O limite populacional da Terra, Uhum. 8 bilhões, né? Por Uhum. aí. Então, a ideia é uma pergunta básica: o que é que eu quero para minha vida? Quero mudanças ou não quero mudanças? E como é que eu quero impactar a vida das pessoas? Se eu conseguir responder essas perguntas, provavelmente eu vou ter algum direcionamento do que eu preciso fazer. Perfeito. E assim, trazer uma informação quentinha, né? Para a gente refletir o quanto é importante isso aqui que a gente está fazendo, que está sendo criado no Brasil a Associação Brasileira de Divulgadores Científicos. Ou seja, a turma está reunindo, está se organizando, porque a gente viu na pandemia a importância de boas informações e etc. E está sendo feito isso com profissionais da área de saúde, etc. Então, você que está ouvindo a gente, é importante refletir que o trabalho que é feito não como ele disse, né, Paulo, não tem nenhum problema se você está no seu consultório, está fazendo. Não, é para quem tem a vontade disso, quem escolhe isso, quem gosta disso. E quem faz isso se sentir encorajado, porque existem pessoas que vão precisar dessa formação, a gente pode impactar muita gente. Então, esse tópico é muito importante, essa reflexão, para a gente ir para o próximo, que é um outro que eu quero saber muito. Eu estava lá no CBTC, não sei quando você está Sim. ouvindo, conversando com gente, para vir para cá, tal, aquela coisa toda. O que é que tu vislumbra os planos, o que é que tu pensa, como é que tu enxerga, como é que tu acha que vai ser esse espaço aqui? Sonha com a gente, compartilha os teus sonhos, o que é que tu pensa aí para os próximos meses e anos? Perfeito. Esse aqui vai ser um espaço de conversas que transformam, Uhum, né? Então, a ideia do AssistaCast surgiu para que a gente possa, de fato, transformar a vida das pessoas através da comunicação, da divulgação, né, de informações de qualidade. Eu acho que a gente vai ter boas cabeças pensando com a gente aqui, discutindo a vida. Eu tenho um lema, quem me segue sabe, que é viver bem vale a pena. Por que que vale a pena viver bem? Porque viver é diferente de sobreviver, né? uhum, Às vezes a gente tá sobrevivendo, a gente tá ali. E viver, a gente tá antenado com o que faz sentido pra gente. Esse espaço aqui vai ser um espaço que a gente vai trazer muita gente boa, da psicologia, principalmente, porque é uma área que a gente uhum. domina mais o conhecimento. Mas eu também penso da gente diversificar, sempre com o mote de trazer conversas que possam impactar positivamente a vida das pessoas. Então,
tem muita gente que tem áreas de atuação que elas são muito transversais à área da saúde emocional, vamos chamar Sim. assim, né? Saúde é saúde, mas a gente divide de uma forma didática. Vou dar um exemplo. Artistas, músicos, pessoas que trabalham com arte, né? A arte, ela tem um apelo de saúde, Uhum. né? A galera que trabalha com atividade física, saúde, Uhum. né? Então, tô dando esses exemplos porque vai chegar um dado momento que a gente já vai ter entrevistado aqui todos os players, né, top do Brasil, e a gente vai expandir isso para outras áreas de conhecimento, mas que tem um link com o aspecto da saúde emocional, porque na verdade a saúde emocional ela é transversal a tudo. Uhum. Se você não está bem emocionalmente, você vai impactar a sua vida em todas as áreas. Então, a ideia é a gente buscar conhecimentos que possam subsidiar a nossa audiência com informações positivas para que elas possam refletir sobre sua vida, fazer mudanças se forem necessárias, sem precisar investir financeiramente para isso, porque vai ser um serviço gratuito, todo mundo é Uhum. ligar lá, inclusive se você está A gente nem pediu em nenhum momento. escutando aqui, dá um like, né? Se inscreve no canal para receber, bota o sininho lá para quando sair, né, um novo episódio. E você falou no início, já que a gente entrou no momento aqui de solicitar esse apoio da Sim. galera, né? Tem algumas empresas que a gente já está paquerando para poder fazer a divulgação aqui, Patrocina nós. patrocina nós, né? A gente tem um movimento aqui na clínica de saúde, fitness. Hoje já postei o meu treino. A galera tá competindo, né, de forma saudável. Isso. Então tem algumas empresas aí que a gente tá paquerando para patrocinar aqui o nosso podcast. Aproveita enquanto tá começando, porque depois vai Vai, ficar caro o vai ficar negócio. mais caro, vai É, ficar mais então caro. você tá vendo aí, você quer da área de saúde, você quer da área de saúde como um todo, na verdade. Aqui a gente vai impactar muitas pessoas e talvez ter a sua marca aqui faça sentido. E eu vou fazer um convite. Você vai voltar lá no primeiro episódio do AssistaCast, que É estávamos nós isso. dois. Ele me entrevistando e agora a É. gente inverteu tudo. Veja como é que foi o início, veja como é que tá o meio, né? E Isso. aguarde o episódio 101. Aguarde o episódio, porque a gente aqui, tá tudo muito bonito, legal, mas a gente tá a 60% da capacidade. Talvez você tá ouvindo aí, pô, essa cor de câmera não tá muito legal, vai melhorar, mas eu acho que a nossa história que a gente tá construindo, a gente tá fazendo pelo exemplo, mostrando, assista o primeiro episódio, veja a desgraceira que foi de luz de câmera. Bruno tá rindo, mas ele sabe como é. Aí você tá vendo esse aqui, aí vai acompanhando, porque as coisas vão se fazendo no caminhar. E eu acho que é isso que a gente tá vivendo. É isso, Paulo. Alguma mensagem final pro pessoal aí? Veja, eu queria fazer, na verdade, um apelo, né? Porque fazer tudo isso que a gente faz aqui dá um trabalhão, né? Uhum. Então, pedir mais uma vez para apoiar o nosso projeto, dizer que a gente tem as melhores das boas intenções. Temos uma equipe aqui gigantesca que está trabalhando nos bastidores, né? Não só para esse projeto aqui, mas para vários outros, para atingir uma população que possa ter uma vida melhor, que possa equilibrar melhor seus parâmetros, apesar de eu estar desconstruindo bem esse conceito de equilíbrio, Uhum. porque às vezes é um conceito meio utópico, mas pelo menos que você tenha consciência o que é que está desequilibrado, para que você possa ajustar desequilibrando outras coisas que impactem menos, né? Mas o que eu diria para você é: viva uma vida que vale a pena ser vivida. Porque viver bem vale a pena, porque quando você tá bem, você vai ver que quando você faz um comparativo para quando você não está bem, você vai ver que essa vida aqui, que alguma coisa tá impactando, tô angustiado, tô triste, tô cheio de problemas, não é uma vida legal da gente seguir com ela. Hoje a expectativa de vida de quem não se cuida, vai chegar perto dos 80. Nossa. Quem se cuida vai viver um pouquinho mais. Uhum.
E a pergunta que você vai se fazer é: se eu tenho, vamos botar aí, 80 anos da minha vida para viver, como é que eu quero que esses 80 anos sejam vividos? A gente tem uma certeza que todo mundo vai um dia, mas a grande pergunta é o que é que eu estou fazendo dessa caminhada. Uhum. E acho que esse projeto aqui ele tem tudo para ajudar as pessoas a refletirem também sobre isso. Que massa. Gente, veja, bota a câmera aqui em mim, Bruno. Essa gravação desse episódio não estava combinada. A gente veio aqui para fazer os testes, mas bora gravar e gravou. E para mim é um motivo de muita honra, porque eu estive no primeiro episódio Sim. como entrevistado Você lá, aquela foi coisa. fundador Fui aí do fundador, eu AssistaCast. vim quando tudo era mato. E para mim é uma alegria muito grande estar podendo fazer essa entrevista aqui com o Paulo, tirando essas ideias que ele tem e ele expondo de forma mais tranquila. Eu acho que isso para mim é importante. E queria também estender um agradecimento para todo mundo que compõe isso aqui, como ele falou várias vezes, mas a gente repete mesmo, porque se não fosse tantas pessoas, e aqui a gente não cita nome para não esquecer ninguém, mas assim, se não fosse essas pessoas opinando sobre pequenos detalhes, isso aqui não aconteceria. Então, que você possa agora, se você chegou até aqui, deixa o teu like, que você possa comentar alguma coisa, porque isso impulsiona o nosso trabalho e faz com que a história que está sendo construída aqui chegue para mais pessoas. Se você gostou desse episódio, manda para alguém. Se ele te inspirou de alguma forma, eu acho que já valeu esse esforço de estar aqui nessa tarde hoje. E acompanha sempre os próximos episódios do Assista Cast. Um abraço. Abração.